Glória ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo entendimento. Amém? Bora caminhar na Bíblia mais um pouquinho. Pega aí a sua Bíblia, abra ela na terceira carta do apóstolo João. E hoje faremos menção do versículo 9. Porém, como eu vou expor algumas coisas do versículo 10 também, que está linkado, nós iremos ler o versículo 9 e 10. Amém? Então, enquanto você vai pegando a sua Bíblia, você que está me vendo aí, que quer crescer, quer se desenvolver na presença de Deus, aprender a pregar, ter mais conteúdo bíblico, aprender a extrair o conteúdo na palavra de Deus, me comunique. Nós temos aqui uma metodologia que pode te ajudar, me ajudou bastante, até hoje ajuda. Temos também o nosso curso intensivo de desenvolvimento cristão presencial, no dia de segunda-feira, à noite, das 7 às 9, e aos sábados, das 3 às 5. E se você estiver muito distante, temos também a distância para te auxiliar. Não é nada complicado, é tudo muito simples e é só se dedicar. Amém? Bora para cima? Pega a sua Bíblia, abra ela na terceira carta do apóstolo João. Muita gente confunde quando nós falamos terceira carta, segunda carta. Muita gente, não foi pouca não, muita gente eu já vi abrindo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Aí quando eu falo segunda carta de João, abre no capítulo 2. Terceira carta de João, abre no capítulo 3. Aí, na verdade, João, ele é autor de 5 livros aqui no Novo Testamento, tá? Primeira carta, segunda carta, terceira carta, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, e Apocalipse. Fica ligado aí. Fechou? Se você não sabia disso, já está sabendo agora. Terceira carta do apóstolo João, versículo 9 e versículo 10. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. 10. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Será que Diótrefes era terrível? Vamos lá. Nós falamos do versículo 8. No vídeo passado, tratamos a expressão, portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. E depois tratamos ainda no versículo 8, só a expressão cooperadores da verdade. Então, essa aqui, ó. Portanto, aos tais, é bom você observar sempre na sua Bíblia. Fechou? Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Não se esqueça que o receber aqui no texto, de acordo com João, enviando essa carta a Gaio, é contribuir, ser generoso, ser hospitaleiro, receber os missionários e ser generoso, ser hospitaleiro, ou seja, dar o suporte financeiro que aquele missionário precisa. Aplicando para os dias de hoje, se você conhece um irmão, uma irmã que realmente seja um pregador da verdade, viva a verdade, biblicamente falando, você como irmão, se você tem condições, você tem que contribuir. Ou seja, você tem que receber esse irmão.
Contribua, seja generoso, seja hospitaleiro, porque você vai estar cooperando com a verdade. Amém? Continuando. No versículo 8 ainda, a expressão apenas cooperadores da verdade. Infelizmente, na obra de Deus, nós só achamos que estamos cooperando com a verdade quando estamos com o microfone na mão, quando estamos cantando, quando estamos dirigindo, quando estamos tocando. E se você olhar aqui o cooperadores da verdade, ser um cooperador da verdade aqui, ser generoso, ser hospitaleiro, servir a igreja que seja na porta. Não existia sonoplastia na época, mas é também ser um cooperador da verdade. Limpar a casa do Senhor é também ser um cooperador da verdade. Servir água é também ser um cooperador da verdade. Fazer comida nas cozinhas das igrejas quando precisa é também ser um cooperador da verdade. Ornamentar o ambiente é também ser um cooperador da verdade, porque infelizmente hoje nós temos uma mente muito fechada com respeito a ser cooperador da verdade. Nós só achamos que os cooperadores da verdade são aqueles que estão com o microfone na mão, ou são aqueles que são missionários, ou evangelistas, ou pastores, ou dirigentes de congregação. E não. Cooperadores da verdade vai muito além disso. É como se fosse o corpo de Cristo, compostos por vários membros, e cada um executando a sua função. Como é que eu coopero com a verdade, irmão Cleverson? Fazendo aquilo que Deus te chamou. Ah, mas eu não sei pregar, mas às vezes sabe cozinhar, coisa que muito pregador não sabe. Lembra de Bezaleu? Bezaleu não tem uma pregação dele na Bíblia, mas ele foi o que ornamentou os utensílios do tabernáculo, fez os utensílios do tabernáculo. O dom dele era esse. Ele se tornou um cooperador como? Fazendo os utensílios do tabernáculo. E qual era a ferramenta dele? As mãos. Deu para entender? Então isso é ser um cooperador da verdade. Tudo na obra de Deus que precisa de trabalho, e você tem o dom para trabalhar naquela área, seja qualquer área que precise, você está cooperando com a verdade. Amém? Um outro ponto aqui é que Paulo ele enfatiza que a igreja é o corpo, Cristo é o cabeça. E óbvio, sendo o corpo, cada membro representado por uma função ou um dom. Nós não podemos esquecer que ser cooperador da verdade é colocar o nosso dom em funcionamento. No momento em que nós não usamos o dom que Deus nos deu, o talento que Deus nos deu, acontece pelo menos 3 coisas. Deixa eu ver se eu me lembro das 3. A primeira, quando você não exerce a sua função, você sobrecarrega a parte de outro membro. Lembra do exemplo que eu dei no vídeo passado? Pedi para andar, né? Fiz o exemplo de andar. A pessoa se levanta, ela anda, dá alguns passos. E eu perguntei, quantos membros ou quantas funções foram utilizadas nessa simples andada? É para refletir. Aí eu peço para a pessoa sentar de novo. Aí eu peço para ela vir de novo, mas sem usar os pés. Ela trava. Tirei um membro apenas e parou todo o corpo. Então não se esqueça, quando você não executa a sua função, você sobrecarrega outra parte do corpo ou outras partes do corpo, tá? Segunda coisa, se nós somos o corpo de Cristo, representado cada um dentro da sua função, dentro do seu dom, significa que quando nós não cooperamos com a verdade dentro do nosso dom, nós estamos deixando o corpo de Cristo paralítico.
Terceira coisa, quando Deus ele te entrega um dom, ele não está olhando você. Ele sempre está olhando pessoas necessitadas. Pessoas que vão precisar daquilo que ele colocou na sua vida. E a terceira coisa é a pior de todas essas aqui que eu contei. Porque no momento em que você não cumpre a sua função, é a mesma coisa que você está falando para Deus matar todas as pessoas por trás do seu ministério. Lembra que eu falei? Ele te entrega um dom por causa de pessoas necessitadas. Aí se você não exerce o seu dom, você mata essas pessoas. Você não coopera com a verdade. Entendeu? Ficou claro? Então seja um cooperador da verdade. Agora vamos lá. Versículo 9 e 10. Tá com a Bíblia aberta aí? Será que João ele era um líder paciente? Será que o discípulo do amor aqui, de fato, era amoroso? Vamos observar no texto. Vamos ver a prova aqui no texto. Ó, João ele começa dizendo assim, ó: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Já começa daí. Não nos recebe. Versículo 10. Pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los, vírgula, e os lança fora da igreja. Observe, olha a paciência do apóstolo João. Aqui é a prova que ele era um líder muito paciente. Primeiro, tá no versículo aí. Acompanha no seu texto. Terceira carta do apóstolo João, versículo 9. Ele diz no versículo 9, ó: João escrevia, mas não estava sendo recebido. Não é isso que está no versículo 9? Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Então João escrevia, mas não estava sendo recebido. Primeira prova que João era um líder paciente. Não resolvia as coisas de bate pronto. Aguardava, tolerava, tinha muita paciência. Segunda coisa, João estava sendo caluniado. Diótrefes estava pronunciando palavras maliciosas sobre João. E o que é pronunciar palavras maliciosas? Caluniadoras. Falar o que João nunca falou. Falar que João fez coisas que ele nunca fez. Mentir sobre o apóstolo João para denigrir a imagem dele. Terceira coisa, Diótrefes não recebia os irmãos que João enviava. João enviava, e o que Diótrefes fazia? Quem te enviou aqui? O apóstolo João. Aqui você não vai entrar não. Está escrito, versículo 10. Diótrefes não recebia os irmãos que João enviava. Quarto, Diótrefes impedia os que queriam receber. Ó, aqui se parece com o terceiro, só que não é igual, só se parece. Aqui primeiro Diótrefes não recebia. Depois, Diótrefes, se ele visse algum irmão ou alguma irmã recebendo os missionários que João estava enviando, o texto vai dizer que ele impedia os irmãos de receber. Ele não recebia e também impedia outros irmãos de receber. Quinto, e esse aqui é o pior de todos. Olha o comportamento desse camarada. Detalhe, ele era um líder, tá? Diótrefes
expulsava os missionários e os irmãos que os recebiam. Está escrito aqui, ó, no versículo 10, bem no finalzinho. Ó, e os lança fora da igreja, ou seja, e impede os que querem recebê-los, vírgula, e os lança fora da igreja. Deus tem uma palavra para você, líder de uma igreja. Observe a quantidade de coisas que João ele já vinha suportando desse camarada. E esse camarada estava dando trabalho. Primeiro, escrevia, mas não era recebido. Segundo, estava sendo caluniado. Terceiro, ele não recebia os irmãos que João enviava. Quarto, impedia os que queriam receber. Quinto, e ainda expulsava os irmãos da igreja. Olha a quantidade de coisas que João ele suportou, foi paciente até fazer alguma coisa com esse camarada. Primeira coisa que nós aprendemos aqui com João: nunca resolva as coisas de bate-pronto. Observe primeiro. Observe primeiro. Ore depois. Seja um pouco tolerante. Peça orientação a Deus. Com certeza Ele vai te ajudar a resolver as coisas. Se lembra daquele texto quando trouxeram uma mulher pega no ato, adulterando? Se lembra desse texto? Vamos aprender com o nosso mestre? Vamos? O texto diz que eles gritam, eles bradam, ficam perguntando para Jesus: ó, nós pegamos essa aqui no ato, adulterando, ela e o homem. Mas cadê o homem mesmo, não? O homem não estava, né? Olha a hipocrisia do coração deles, já aí nesse ato. Mas enfim, pegamos ela no ato, adulterando. A lei manda apedrejar. E você, o que diz? E o texto diz que eles queriam pegar Jesus, para maltratar Jesus, apedrejar Jesus, matar Jesus. E aí Jesus ele resolve ensinar que muitas das vezes o silêncio já é a resposta. Ao invés de Jesus responder de bate-pronto, de uma forma irada, de uma forma iracunda, Jesus resolve se ajoelhar e escrever na areia. E o texto vai dizer que eles continuam gritando, eles continuam falando: vai! E você? Tem o que para falar? E Jesus está lá, escrevendo na areia. Sabe qual foi a primeira resposta que Jesus deu? Não foi essa que você está pensando aí, não. Não foi essa que ele disse quando se levantou: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não foi essa a primeira resposta. A primeira resposta que Jesus deu para esses homens, para aquela mulher, é: existem momentos que a melhor resposta é o silêncio, é a tolerância, é a paciência. Oh, glória! É Jesus falando comigo e com você. Não é em toda situação que você tem que dar resposta. Não é em toda situação que você tem que dar resposta. O que Jesus fez no texto? Ele se ajoelhou, escreveu na areia. É Jesus dizendo para mim e para você: existem situações que, primeiro, não precisa da sua resposta de bate-pronto. Aí sabe o que você vai fazer? Dobra o joelho e vem falar comigo. Seja paciente, seja tolerante.
Então o que Jesus está nos ensinando é: a gente tem que parar de responder com a carne. A gente tem que parar de responder com o ego. A gente tem que parar de responder com a nossa velha natureza. E temos que começar a responder de uma forma mais refletida, de uma forma mais calma. E João, ele é um exemplo de líder, porque tá tudo isso acontecendo. E ele esperou o momento certo para agir. E depois, quando ele chegou lá, com certeza ele tirou esse camarada da igreja que ele estava na frente. Amém? Prova que João é um líder paciente. E nós precisamos ser pacientes também. E sempre buscar a orientação de Deus. Não é em qualquer situação que devemos dar respostas. Não é. Versículo 9 ainda. Tenho escrito à igreja. A Bíblia Viva, ela coloca assim, ó: eu escrevi à igreja a respeito disto. A respeito do quê? Receber os missionários. Mas esse Diótrefes, ele tem uma outra característica aqui, que é uma característica que tem muitas pessoas. E acredito que você conheça. Diótrefes, ele só aceitava das cartas que recebia aquilo que beneficiava ele. Quando Diótrefes ele lia qualquer coisa que estava exigindo dele mudança, estava exigindo dele renúncia, estava exigindo dele uma nova postura, estava exigindo dele um novo pensamento, porque o dele estava errado, estava exigindo dele que ele de fato fosse um cristão, ele não aceitava não. Aceitava não. Diótrefes, ele é o tipo de crente que só aceita da palavra de Deus que ele quer. Só aceita da palavra de Deus o que beneficia ele. É mais ou menos assim, ó. Receba vitória, Diótrefes. E Diótrefes, amém, glória a Deus. Diótrefes, receba a porta aberta. Amém, glória a Deus. Diótrefes, tu é uma benção. Crente é tu, rapaz. Você é uma maravilha de crente. Amém, glória a Deus. Aí no momento que a mensagem era mais ou menos assim: Diótrefes, se converte. Isso aí não é pra mim, não. Diótrefes, você tem que orar mais. Não, isso aí não é pra mim, não. Diótrefes, você tem que se enquadrar nas escrituras. Não é as escrituras que tem que se enquadrar em você. Não, isso aí não é pra mim, não. Você conhece alguém que se parece com Diótrefes? Que só aceita da palavra de Deus só o que ele quer, só o que ela quer? Se você se esqueceu disso, eu estou aqui para te lembrar. A porta ainda é estreita, o caminho ainda é apertado e a porta não passou por reforma. Evangelho ainda é cruz, evangelho ainda é renúncia. E se você está com alguma característica de Diótrefes, que aceita da palavra de Deus só o que você quer, lamento lhe informar, um dia você vai estar em um lugar que você nunca queria estar. Você já sabe onde é. Porque no céu só entra quem se enquadra na palavra, quem se esforça para se enquadrar na palavra. Pare de aceitar na palavra de Deus somente o que você quer. Pode parar. Isso não é ser crente, isso não é ser cristão, nem aqui nem na China. A gente lê a palavra de Deus e, em primeiro lugar, não é para pregar para os outros não, tá? A gente medita na palavra de Deus e não é para pregar para os outros não, em primeiro lugar. A gente medita em primeiro lugar para nós mesmos. Deixa eu ver aqui onde eu estou errando. Deixa eu ver aqui onde eu estou acertando. Deixa eu ver aqui o que Deus quer de mim.
Na obra de Deus não podemos só fazer o que queremos. Nós não podemos aceitar da palavra de Deus só o que queremos, o que massageia o nosso ego. Deixa eu falar para você algo. Já percebeu que a criança, ela sim, só faz o que quer? Já percebeu isso? Que a criança, ela só faz o que quer? E o adulto faz o que quer? Não. O adulto não faz o que quer. O adulto faz o que precisa ser feito, gostando ele ou não. Só que dentro desse pensamento, nós encontramos muito adulto criança. Por que, irmão Cleberson? Porque tem adulto que só quer fazer o que ele quer na obra de Deus. Tem pessoa que só quer fazer o que quer. Eu vou citar um exemplo para simplificar para você e você entender. Você conhece algum irmão que quando está com uma tristeza, não vou louvar hoje. Aconteceu alguma coisinha que deixou ele um pouquinho triste, não vou pregar hoje. Não vou pro culto hoje. Eu não vou fazer nada hoje. É sempre assim. A palavra de Deus para você é: vai amadurecer quando? Quando? Só quer cantar quando quer? Só quer pregar quando quer? Só quer ensinar quando quer? Não entendeu o que é ministério ainda. Irmão, vai ter dia que tu vai cantar, você vai cantar numa unção, num gosto, numa alegria maravilhosa. Só que tá pensando que vai ser todo dia assim? Tá pensando que vai ser todo dia que você vai querer cantar? Não! Vai ter dia que Deus vai te mandar cantar você não querendo. Com detalhe, é um louvor que às vezes é você que precisa. Vai ter dias que você vai pregar uma palavra mesmo não querendo, com detalhe, e é você que está precisando daquela palavra. Quando você atinge o nível de cantar mesmo sem muita vontade, de pregar mesmo sem muita vontade, de exercer, fazer o que Deus está te mandando, mesmo se sentindo pesado, triste, angustiado, mas você faz porque Deus está mandando. Quando você entender isso na obra de Deus, você amadureceu como cristão. Você amadureceu como cristão. Não seja um diótrefes que só aceita da palavra de Deus o que quer. Não seja um diótrefes que acha que obra de Deus é só mandar. Não seja um diótrefes que só quer fazer o que quer na obra de Deus. Seja um discípulo de Cristo, que Cristo, mesmo perdendo seu primo e ele querendo ficar sozinho, queria pegar um barco para ficar sozinho. A Bíblia diz que ele olha para trás e vê uma multidão. E aí ele tem duas escolhas. Qual é? A primeira, eu pego esse barco, fico sozinho, alivio minha dor, e essa multidão não recebe palavra, não recebe cura, não recebe ensinamento. Essa é a primeira opção. A segunda, qual é? É eu aguentar o tranco da minha própria dor, porque eu acabei de perder meu primo, João Batista. É eu aguentar a minha própria dor, liberar cura para quem está doente, direcionar quem precisa de direção, liberar uma palavra para quem precisa de uma palavra. Naquele dia eu não tenho dúvidas que Jesus
pregou palavras, que era ele que estava precisando. Abraçou, quando era ele que estava precisando de um abraço. Curou mente, alma e corpo, quando era ele que estava precisando ser restaurado. Então entenda isso da obra de Deus e receba com carinho. Que nós possamos amadurecer na obra de Deus e não aceitar da palavra de Deus apenas o que queremos, aceitar o que Deus manda. Que na obra de Deus a gente não faça apenas o que quer, mas faça o que Deus manda. Que nunca Deus, quando olhar para nós, veja Diótrefes, mas veja um discípulo de Cristo. Amém? Bora para cima, seja fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia, isso é importante demais. Sorriso de crente. E Deus abençoe.